E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje é um dia, um papo importante que eu quero ter com vocês, é um papo rápido, inclusive, que é um papo sobre comportamento, sobre como se portar numa prova, um papo como se controlar, como tratar um pouquinho a cabeça, né, e o corpo aí para poder fazer uma prova, até cruzar a perninha aqui. Peraí, se eu sair de foco, não tem importância não, eu vou continuar o vídeo mesmo assim, tá? É, eu parei para pensar, já tem uns dias que eu venho pensando que eu acho que eu posso contribuir um pouco mais aí com o estudo de vocês, com a preparação, mais do que o estudo, a preparação de vocês para os vestibulares, porque afinal de contas não é que eu fico querendo me gabar, mas eu tenho uma boa experiência já com vestibulares e eu sou professor já há 10, 11 anos. E 11 anos já trabalhando diretamente com pessoas que estão fazendo vestibular. Então eu tenho as minhas experiências próprias, eu tenho exemplos, né, experiências com estudantes que passaram por situações diversas para fazer vestibular. E eu acho que eu posso trazer de vez em quando, não só, então esse não vai ser apenas um único, mas trazer de vez em quando temas aqui, tentar discutir, debater algumas coisas com vocês para poder falar desse momento que é um momento tão importante para a vida de todo mundo. Então hoje eu estou aqui sem necessariamente um roteiro, não vai ter informação na tela, vai ser eu conversando com vocês, passar um pouquinho da minha experiência. Acho que vocês já sabem disso, eu prezo muito pela educação, sabe? A minha família sempre prezou muito pela educação. Eu tenho uma família que inicialmente era uma família basicamente que era para ser dos meus tios, que seria uma família de engenheiros, e os filhos dos meus avós seriam uma família de majoritariamente de engenheiros, mas aí a gente tem uns pontos fora da curva e hoje nós somos uma família que os netos estão puxando muito para a educação, sendo professores, ou sejam professores de ensino superior, ou professores de ensino médio, ou professores de ensino fundamental, ou professores também de pré-vestibulares. Eu me enquadro, já fui professor de ensino médio fundamental, hoje sou professor apenas, opa, tem um pelo aqui, único e exclusivamente de vestibulares. E é aí que eu quero passar essas informações para vocês, que eu tenho 35 anos, né, até então, né, que você está vendo nesse vídeo, eu tenho 35 anos e eu já passei por diversas coisas dentro das minhas possibilidades, dentro da minha vida. Fui uma criança, um adolescente, de certa forma, que trouxe muitos problemas para minha família, de certa forma, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Sempre trabalhei com a ideia, trabalhei na margem da depressão, tive depressão durante muito tempo. Eu confesso a vocês que de vez em quando ainda, de vez em quando, não existe o de vez em quando, né? Ainda sofro desse mal, né? Que às vezes a gente faz o vídeo aqui, essas coisas às vezes passam, né? Porque existem graus, eu não quero entrar nessa seara. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu sempre fui um menino, né, na minha adolescência, com uma autoestima muito baixa. E eu via meu irmão entrando na graduação, eu via primos entrando na graduação, acreditava que não era para mim. Essas coisas vão mudando com o tempo, eu fui me superando. Com o tempo, eu fui encarando, né? Fui tentando viver um dia de cada vez. Eu não estou aqui para falar para vocês qual que é a fórmula mágica. Qualquer dia eu passo a minha experiência como um todo aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, que não é o propósito agora ficar falando da minha vida para vocês necessariamente, mas sim tentar usar os exemplos. E eu fui encarando, eu fui me tratando de fato, eu tive essa peculiaridade, eu nunca neguei qualquer tipo de tratamento, né, para os meus problemas, né, para a minha depressão. Tive muita resistência no começo, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me abrindo para isso, identificando os meus problemas, identificando os meus limites. E quando eu abri o meu olho, eu estava entrando na graduação de História. Aí tem toda uma complicação, é muito difícil, é outra etapa que você está vivendo. Eu tinha conseguido entrar pelo vestibular, depois é uma outra etapa muito pesada. E quando eu abri o olho de novo, eu fui vivendo um dia de cada vez. Eu estava entregando os meus estágios. Eu lembro do meu último dia que eu não estava nem acreditando que eu tinha terminado de entregar os meus estágios, né, os estágios obrigatórios e os complementares. Mas ainda tinha aquele trabalho de conclusão de curso, aquela monografia. E eu fui o primeiro a entregar da minha turma. Isso não significa que eu fui o melhor, mas eu fui o primeiro porque eu me envolvi tanto com aquele trabalho, né? Outros até foram rápidos também, mas é porque eu me envolvi muito, né, com aquele trabalho.
E aí veio a questão do desemprego. Eu confesso a vocês que talvez por um processo de sorte eu nunca tive esse problema. Eu acredito que depois também com competência, mas a vida não foi sempre fácil assim também não. Tipo, abre o olho e você tá ali, né? Porque assim, entre tudo isso eu enfrentei muitas dificuldades. Eu lembro no primeiro cursinho que eu lecionei, eu entrava na sala de aula, os alunos saíam da sala de aula porque eles não gostavam de mim, ou na verdade não gostavam da minha explicação. Tá? Então passei por dificuldades. Então essa didática que vocês elogiam, né, que eu sei que vocês gostam bastante da minha didática, é muito clara, e isso eu tenho muito orgulho de fato, é um processo de construção. Eu sou muito crítico ao meu trabalho. Eu olho para mim e falo assim, não está certo, vamos tentar de novo. Eu sou muito crítico e hoje eu consigo chegar nessa didática, né, nessa forma de explicar, porque eu preparo muita aula, eu trabalho muito para isso, eu vivo pela história, eu vivo para entrar, né, para tentar ajudar as pessoas aí para os vestibulares. Aí você fala, mas tudo bem, e se um dia acabar o vestibular? Olha só, eu acho que o vestibular é um sistema muito injusto. O Brasil aí na América Latina, acho que é o último país que mantém sistema de vestibular. A gente tem que bater muito de frente com a meritocracia, com muitas coisas. E eu vivo de fato com o sonho dos outros. As pessoas querem entrar na universidade, eu as ajudo, né? Então eu vivo disso, né? Mas olha só, eu não posso passar assim a ideia de que o vestibular é a melhor coisa do mundo, porque eu acho de fato que ele é injusto pra gente. Então eu tô aqui para ajudar você, sabe? É uma questão porque eu passei por tudo isso. Eu passei por muitos processos, muitas pessoas me ajudaram, e é por isso que eu tô aqui no YouTube. É por isso que eu faço questão de estar aqui com vocês hoje, sabe? Dá muito prazer, como eu falei para vocês, eu acho que profissionalmente é o que mais me dá prazer hoje, é estar aqui no YouTube com vocês, também na plataforma do História Dessa. E aí, bom, passado um pouquinho então, passado essa breve história, né, esse breve histórico do que eu penso, um pouquinho da minha vida, eu quero tentar agora focar um pouco mais na questão voltada para vocês. Eu já tive alunos excelentes e alunos, assim, extremamente esforçados. Estudantes, né? Porque assim, aqueles que não se esforçaram, aqueles que só atrapalharam, para mim, eu já não considero, né? Porque que tiveram a ideia de atrapalhar uma explicação ou uma aula, ou foram agressivos de alguma forma. Eu já tive esses alunos que foram extremamente esforçados, mas com muita dificuldade na matéria, eu falo no caso da minha matéria, História, mas que conseguiram entrar em universidades, hoje estão felizes, alguns deles estão fazendo cursos superiores, outros já formaram. E tive alunos que extremamente competentes, entendiam tudo na história, faziam análises extremamente interessantes, mas não conseguiram entrar na universidade por conta principalmente do nervosismo, de uma pressão social que a vida traz pra gente, de o quanto que é importante você entrar na universidade, o quanto que é importante você passar por esse processo. Não é fácil. Não é fácil. Tanto alunos de Cefet, já tive alunos assim que estavam prontos para serem os primeiros para entrarem, por exemplo, no curso técnico do Cefet, que eu leciono para turmas de Cefet, mas chega na hora da prova, ficam tão nervosos que não conseguem. Alunos que tinham capacidade de fazer um curso de medicina numa universidade federal, mas que chega na hora da prova, sempre se recebe aquela notícia, né, que é muito triste. Como é que foi tua prova? Né, a prova de humanas, que é a primeira, né, antes era no mesmo fim de semana, agora com a divisão, separação de uma semana, passei mal e fica triste, aí tem que focar depois para a próxima prova, né? Então é muito complicado isso. E não existe uma fórmula mágica, eu não poderia chegar para vocês aqui e falar assim, faz primeiro história, né, porque você vai ter que deixar uma matéria por último. Tá? Então não é isso. Cada um vai achar, não sou eu que vou falar, cada um vai achar o que é melhor. Por exemplo, faço a redação primeiro ou não faço? Cada um, eu não posso dar pitaco nesse sentido, porque você tem que se achar. E durante esse ano que a gente está estudando, é um ano também, além de ter domínio do conteúdo, que é a coisa mais importante, você tem que ter domínio também do seu comportamento, saber lidar nessas situações, conhecer o seu corpo, conhecer as suas fraquezas, conhecer os seus limites. Infelizmente, o vestibular, ele prega isso pra gente, ele mostra que a gente precisa disso. Eu vou dar um outro exemplo, assim, que seria um exemplo da minha vida, que como que eu consegui em alguns aspectos. Eu fui fazer um concurso, né, quando eu tinha me formado, aí eu tentei alguns concursos, e fui fazer um concurso, eu lembro que um concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, havia estudado muito, tinha lido todos os livros possíveis e impossíveis, eu nem ia fazer isso, mas na hora que eu vi o pessoal falando, não, eu preciso ler também, preciso entrar. E esse concurso era muito importante para mim, porque recém-formado, você não sabe como é que vai ser a vida, né? E aí eu falava, eu preciso entrar, né, num concurso, ser um servidor público, ter as minhas garantias, né? A gente sempre entra no Brasil, como é um país tão carente, né? O Brasil é um país carente mesmo, em todos os sentidos,
que a gente olha no concurso como uma saída, né? Eu vou resolver a minha vida. Hoje eu não sou mais professor, tá? De escola. Eu me dedico exclusivamente a vestibulares, que é a minha praia mesmo, tá? Qualquer dia também eu preciso falar disso para vocês, que envolve outros processos, inclusive o processo da depressão, que é muito pesado. Eu estou preparando para falar isso para vocês, tá? Eu não tenho problema não, mas estou me preparando uma forma mais legal para passar isso para vocês. E aí, eu lembro que eu peguei um ônibus cheio, eu tinha lido tudo, eu tive um problema na hérnia, eu tenho um problema de hérnia de disco, um dia antes da prova, né, do concurso, que eu tinha me preparado tanto, e eu consegui ter forças para pegar um ônibus, era a minha única condição. Peguei um ônibus cheio de professor indo fazer o concurso, que foi a prova foi realizada na PUC Minas Gerais, na PUC Minas, né, para quem conhece Belo Horizonte, que foi no Campus Corel, que é o maior, se eu não me engano, e eu estava lá, né, eu vi aquele ônibus cheio, com dor na hérnia, consegui segurar ali, e tal, o ônibus balança para cá, aquele tanto de professor, começou a me cair um desespero tão grande que eu falei assim, nossa, eu vou perder, tô com dor, tô vendo esse tanto de gente concorrente aqui. Eu lembro que uma mulher chegou assim e falou assim para outra, uma professora dentro do ônibus, que absurdo, e tanto de professor. Eu não tive outra saída a não ser respirar fundo, né, e começar a lembrar que eu tinha estudado muito para aquilo, que aquele era um momento importante para a minha vida. Eu comecei a respirar fundo e falei assim, será que todos que estão aqui se prepararam como eu me preparei? Pode ser que sim, mas de qualquer forma eu tenho que pensar que eu me preparei, sabe? Eu me preparei. Pois é, encontrei alguns amigos antes da prova, a gente conversou, descontraiu, foi tomar um café, o que foi muito bacana, né? E aí a gente foi lá e sentou sentamos no café, depois do café abriu os portões para a prova e a gente foi lá fazer a prova. Eu sentei e vi que tinham professores, pessoas ali que estavam fazendo a prova que tinham amizade, né, que eram amigos em comum, tal. E sempre tem, você sempre vai achar isso, pessoas que se encontram de repente na mesma sala e começam a conversar e falam, nossa, tá cheio de gente. Eu tive, sabe, eu tive um momento de tentar desviar minha atenção, mas depois eu parei para pensar, peraí, eu me preparei. De novo, mesma situação que eu passei dentro do ônibus, eu pensei assim, eu me preparei, eu não posso passar por isso, deixa eles falando aí, o meu negócio é aqui. E eu usava uma técnica que eu uso até hoje, que é respirar muito fundo, alguns minutos antes da prova, então eu estava lá sentado, né, respirei fundo, coloquei a língua no céu da boca, né? Isso aí, na verdade, gente, nem posso falar para vocês que isso aí funciona ou não, porque eu já, inclusive, pesquisei, procurei para ver se tem alguma explicação científica para isso. Talvez isso aí dê um efeito placebo, não sei. Eu só aprendi na acupuntura, né? Aí você já fala, então é placebo mesmo, né? Tem gente que não gosta. Aprendi quando eu era adolescente na acupuntura, de colocar a língua no céu da boca, mas de fato eu me achei. Se foi efeito placebo, não tem importância, eu me achei ali. Então eu comecei a respirar fundo, eu já fazia essa espécie de exercício sempre. Eu lembro que no meu último ano de graduação, um amigo meu, naquelas provas finais, a gente estava se formando, história e geografia junto se formando, todo muito nervoso, começou a passar umas meditações pra gente, tem muita gente que acredita, de repente isso relaxa a pessoa, que é um momento que você para, sabe? Eu não estou falando de questões espirituais necessariamente, mas às vezes você para, você relaxa, e foi isso que eu me apeguei. A questão do conteúdo, que eu sabia que eu tinha feito bem, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, e uma questão da necessidade, que eu tinha estudado, né, o conteúdo, estudado mesmo, tudo que estava no edital, eu estudei, não deixei passar uma vírgula, e a minha tranquilidade, né, saber que eu estava preparado para aquele momento, que é injusto, que é triste pra caramba, tem muita gente ali, naquele caso, que ia ficar desempregado se não passasse. Eu já era professor do cursinho, inclusive, se eu não me engano, nessa época, tá? Então não estaria desempregado, mas era muito importante para mim, sabe, ser um servidor público. E, de fato, na hora que acabou a prova, eu saí tranquilo, vi todas as questões, estava ciente de que eu tinha ido bem, e aí a vida veio tentar me provar mais uma vez, com pessoas lá fora com gabarito, sempre tem, né, gabarito na mão, tentando comparar gabarito com gabarito, ou simplesmente no tete-a-tete falando, né, como que você foi naquela? E eu lembro que eu caí na besteira de fazer isso, mas também ali pouco importa, né? Ali agora a prova está feita. E as minhas questões, as minhas respostas estavam totalmente de desacordo com as das pessoas. Eu já saí triste, lembro que saí com os amigos, a gente inclusive foi comer uma pizza, né? Ou foi comer alguma coisa, não lembro, a gente saiu para tentar dar uma relaxada. E eu fui aprovado nesse concurso. A história daí para frente aí são outros 500, eu não tenho arrependimento, mas hoje eu não sou professor, tipo,
problemas internos, sabe? Por questões pessoais, inclusive, que foram muito pesadas, foram muito puxadas. Eu decidi me dedicar exclusivamente aos vestibulares. Então eu posso passar para vocês algumas dicas, sabe? De repente trazer pessoas aqui no nosso canal, né, que falem sobre isso também, para a gente poder se adequar. Então, lembre-se, infelizmente o sistema de vestibular não é o sistema mais justo que a gente tem, mas é o que a gente tem, que é a nossa via de entrar na universidade, é uma das vias mais fortes que a gente tem de entrar na universidade. Eu acho que eu posso contribuir um pouco mais com vocês, além do conteúdo de história, sempre trazendo alguma coisa, alguma reflexão, ou trazendo também, na verdade, outras pessoas que possam vir aqui para tentar falar um pouquinho dessa questão de comportamento, de como equilibrar um pouco a mente, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um vídeo um pouco diferente que eu fiz, mas eu fiz questão de trazer ele para vocês, que para a gente poder trabalhar, para a gente ver como nós temos nossos problemas, nós precisamos conhecer os nossos limites, ok? Para a gente poder depois superá-las. Tem coisas que a gente não supera, mas essas coisas que a gente não supera, a gente tem que, no mínimo, aprender a conviver com elas. Eu vou ficando por aqui, gente. Foi um grande prazer novamente estar aqui com vocês. Grande beijo. Fui!